Graça e paz, queridos. Deus abençoe você com muita unção e com a mente aberta para receber o que o Senhor vai ministrar ao seu coração hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E eu sei que essa palavra ela vai casar com as suas necessidades, vai ampliar seu território e vai fazer de você muito mais veloz do que você é. Às vezes nós pensamos que já fizemos tudo, que já temos tudo, que já até concluímos uma parte da nossa chamada, quando na verdade tudo que temos é um embrião, é apenas uma ponta de Deus para algo muito grande que está por vir. Quando começamos a cantar uma música aí muito tremenda, né? Que o melhor de Deus está... Não é um chavão gospel, é um princípio espiritual. O melhor de Deus está por vir sempre. Sempre. Sempre estaremos melhores. Numa versão melhor. Em tudo, como pessoa, como cidadão social, como cidadão do reino, como marido, como alguém que está na linha de frente para capacitar outras pessoas, sempre tem o melhor de Deus. Estamos sendo preparados para algo muito, muito grande, muito extenso, que talvez a nossa mente ainda não conseguiu captar. Nós estamos vivendo uma era muito complicada, uma era difícil, a briga das mentes, a briga das ideologias. E quem tiver a melhor ideologia vai vencer. E não tem como vencer a Bíblia. Porque antes de qualquer coisa ser pensada, a Bíblia já é. Então nós já ganhamos essa batalha. É muito lindo a gente saber que isso está consolidado no nosso coração e que nós somos exatamente essa expressão daquilo que Deus acredita em nós. Eu tenho crido que Deus acredita mais em nós do que nós nele. Que Deus tem mais fé em nós do que nós temos fé nele. Deus não precisa de fé para crer em mim. Eu preciso de fé para crer nele. Não é verdade? Então eu preciso fazer um esforço de fé. Então Deus olha para mim, Ele conhece o meu potencial. Sabe quem eu sou e sabe onde eu vou chegar. Por isso, Ele vai trabalhando o nosso caráter. Até a gente se parecer com Ele. E eu quero dizer para você algo muito lindo. Você está muito mais perto do que já esteve de se parecer totalmente com Ele para chegar à estatura de varão perfeito. Então, olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim: você já é uma versão muito melhorada. Só vai ampliar isso. Fala aí para 3 pessoas isso, por favor. Quem aqui acredita que é uma versão muito melhorada aí, celebra ao Senhor por isso. Celebra ao Senhor por isso. Antes de dar uma palavra aqui de homenagem, né, para as pessoas, diga assim para a pessoa que está ao seu lado: obrigado por você estar aqui. A sua presença faz diferença. Faz ou não faz? Faz diferença. Você não é só diferente, a sua presença faz diferença. É bom a gente ver isso, né? Que as pessoas são importantes e que elas têm o seu lugar no culto. Eu acho que o Léo, sua esposa, quando eles olham assim que faltou alguém, ele fica assim: pô, o que aconteceu que não veio, né? E há uma preocupação do líder, porque todo mundo é importante. No reino todo mundo tem o seu lugar. Os que fazem mais, os que não fazem tanto, os que não fazem nada e os que atrapalham os que fazem. Todos têm o seu lugar no reino, não é? E cada um tem a sua chamada, né? Então, vamos agradecer a Deus pela vida do Léo, da Gilai, que tem sido uma fonte de inspiração aqui para todos vocês, né? Obrigado pelo convite. Obrigado por nos amar, a mim e minha esposa, a Marita,
Agora, dia 1º, vamos fazer 38 anos de casados. Nunca brigamos por causa dela, né? Eu dou motivos, mas ela consegue, do jeitinho dela, muito inteligente, muito sábia, me passar a perna. Então, não tem discussão. Nunca dormimos separados, nunca dormi no sofá, nem procurei essa desculpa, né? Então, temos esse testemunho carregado nas nossas costas, e isso é maravilhoso. Aqui hoje eu tenho muita gente que eu amo e que eu respeito. Obrigado, Brinco e Nana, que fizeram essa ponte, né? E queria que eu tivesse aqui, eu não sei porquê, até eu estou perguntando quais os motivos, mas ninguém trabalha sem interesse. Então tem algum interesse aí nisso tudo, né? Todo mundo aqui é interessado em alguma coisa. Você veio hoje por interesse. Eu não veio, claro, você foi interessado em receber a palavra, em ser ministrado. É interesse. Isso é interessante, né? Que todo mundo trabalha por interesse. E Deus é interesseiro. Ele está interessado em você. E você está interessado nele. Então, o interesse faz parte do caráter daqueles que querem crescer. Então, esse interesse vai crescer em você, né? E a gente vai descobrir quais são os propósitos de Deus nisso. Olha só, eu estava perguntando para o Léo qual é o tema. Ele falou expansão, né? Aí perguntei, expansão. Fale assim a pessoa ao seu lado, o que é uma expansão? É um laço. Um laço. Todo mundo que promove expansão está atraindo uma guerra para si. Mas todo território conquistado legalmente é resultado de uma guerra. Então a expansão significa, tem território novos para vocês. Você recebe? Físico, emocional e espiritual. Tem território novo. Então quando eu digo, vamos expandir, eu estou dizendo, vamos criar uma guerra? É ou não é? Ou você acha que você vai expandir e lá do outro lado não tem inimigo no território? Não existe território desocupado. Não existe. Pode sentar um instante. Eu não sabia como fazer, eu estou dando um choque aqui até para a gente chegar lá onde eu vou ministrar aqui um pouquinho sobre expansão. Todo mundo aqui vai expandir, mas ninguém vai expandir inocente. Todo mundo vai expandir consciente do que é uma guerra com legitimidade para ter direito a um território. E isso é ensinado por Jesus. E eu vou mostrar em Lucas 14 que Jesus que nos ensinou o princípio da expansão. E aí nós vamos trabalhar isso de uma forma muito consciente. Um dia, eu estava com uma dificuldade muito grande, porque a igreja cresceu muito num lugar chamado Joaquim Nabuco, no centro da cidade de Manaus. E o problema das igrejas no Brasil é estacionamento, correto? Estacionamento. Hoje a lei já não permite. Não tem estacionamento, já não pode mais abrir igreja. A lei municipal já é assim hoje no Brasil. E a gente não tinha estacionamento. E nós tínhamos uma área muito grande ao lado da igreja. A prefeitura não sabia de quem era a área, ninguém sabia de quem era a área. E eu fui lá e coloquei uma placa, vende-se este terreno. E coloquei meu telefone. 24 horas depois, alguém me ligou me chamando filho de alguma coisa. E foi nesse nível. E ele disse, quem é você para vender o meu terreno? Eu disse, é seu terreno? Esse terreno é meu. E eu estou vendendo o terreno. Eu quero falar com você agora. Pronto. E o terreno ficou com a gente 8 anos. Todo território tem um dono. Vamos falar isso? Todo território tem um dono. Fale mais alto. Todo território tem um dono. Fale para a pessoa ao seu lado. Todo território tem um dono. E todo território tem a cara do seu dono. Toda igreja é a cara do seu pastor. O louvor vai mal? Não esse, né? É a cara do líder do louvor. A intercessão não funciona? É a cara, é a face, é a identidade do líder de intercessão. Seu departamento não está funcionando?
Não culpa o pastor da igreja. É a sua administração. Porque cada território confiado deve ser guardado pela pessoa a quem confiamos. A gente não entrega um território para enfeitar a geografia. A gente entrega o território para que a geografia seja conquistada e para que ela seja ampliada. Quando eu vejo a palavra expansão, eu me lembro de algo. Se é expansão, eu vou ampliar. A expansão. Expansão física, expansão emocional, expansão espiritual. O que é que eu quero expandir na minha vida? Nada. Nada é uma expansão. Nada é um princípio espiritual. A lei do nada funciona. Tem gente que planta o nada e colhe nada em abundância. E tem gente com abundância de nada. Você olha para as pessoas, elas têm tudo para serem prósperas e não são. Por quê? Porque elas plantam a semente do nada. Plantam semente na fala e nas atitudes. Então diga a pessoa ao seu lado, cuidado com a semente do nada. Diga para duas pessoas isso. Cuidado com a semente do nada. Vocês lembram que na primeira multiplicação, Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Nós não temos nada. Então a gente é uma negação primária. Depois vem a lembrança que a gente tem alguma coisa. Já viu aquela questão assim das pessoas que são, entre aspas, pobres? Porque não existe isso, existem pessoas com atitudes erradas. E elas dizem assim: eu não tenho nada. Vem um enchente e elas dizem: perdi tudo. Mas como? Se não tinha nada e agora perdeu tudo. Então a gente não lembra do que tem. E Deus já deu para a gente dons, talentos e habilidades. E são esses dons e talentos e habilidades que vão ser eclodidos aqui hoje. E que você vai descobrir que o campo do nada vai começar a fertilizar, porque você entendeu que é nesse nada que Deus vai pegar e vai dizer: me dá esse nada que você vai ver o que é que eu multiplico para alimentar homens, mulheres, crianças e ainda sobrar. Vai ter sobeja, porque o nada na minha mão funciona. Talvez o tudo na sua mão está virando nada, mas o nada na mão de Jesus vira tudo. E é isso que vai acontecer aqui hoje. Quem crê e recebe, faz alguma coisa aí, por favor. Se a gente pega essa lei e aplica, essa lei ela vai mudar literalmente a minha vida. Então diga assim a pessoa: a lei foi feita para ser cumprida. Fala de novo para essa pessoa. Você viu como essa pessoa recebeu? A pessoa vai dizer assim: a lei foi feita para ser cumprida, pois que ela está muito cumprida, eu não estou entendendo nada. Não, não é isso não. Se você não cumpre a lei, você não tem direito ao legado da lei. Eu não posso ter o resultado daquilo que eu não plantei. Isso é desonesto. Eu só posso ter o resultado daquilo que eu plantei porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu planto se eu quiser, mas se eu plantei eu vou ter que colher. Então eu posso colher coisas boas, coisas ruins, a partir do momento que eu libero. Então eu acho que a gente vai sair daqui do campo do nada para alguma coisa muito extensa. Então a minha expansão, eu vou expandir. Comprei uma guerra para ter um direito a um território novo. Porque os territórios, além de terem donos, existem donos de territórios que estão dentro do território, que eles são bons de guerra. E para eu tomar esse território precisa de legalidade, legitimidade. Porque se eu tomo o território sem legalidade, sem legitimidade, eu estarei criando um problema que lá na frente os meus filhos vão herdar isso. Exemplo, aqui para a gente ainda entrar na palavra. O que nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre expansão.
Vocês lembram que no dia 7 de outubro, entraram numa rave lá em Israel, o Hamas, e pegaram os jovens de Israel, sequestraram os jovens de Israel e levaram para o território de Gaza. Quando prenderam-nos no território de Gaza e começaram a sequestrar crianças, mulheres grávidas, idosos com Alzheimer, entraram numa casa que tinha idosos com Alzheimer e sequestraram. Começaram a matar as crianças no micro-ondas. Botavam as crianças vivas no micro-ondas e via as crianças queimando e eles se regozijando. É muita maldade. Lá em Gênesis capítulo 4 até o capítulo 6, Deus começa a trabalhar a visão do Hamas assim: o Hamas é a fonte da maldade. Quando Deus diz que no dilúvio olhou e havia maldade na terra, essa palavra é Hamas. Então o Hamas vem desta raiz de maldade, de perversidade, de moralidade, sem nenhum critério. Então a gente vê o nível de guerra, de batalha. E quando Israel viu seus filhos nas mãos do inimigo, Israel trabalhou com a sua defesa e foi buscar seus filhos. Em compensação, essa guerra gerou uma legitimidade. Gaza era e estava, por consentimento da ONU, não de Israel, nas mãos dos inimigos, não dos palestinos. Há uma diferença entre palestinos, os filhos de Palisteias, dos palisteias, filisteus, descendentes dos filisteus, resistentes na batalha, resistentes na guerra. Israel entra com legalidade e toma o território. E agora, essa guerra gerou uma expansão. Gaza agora é de Israel. Se é verdade que toda verdade é paralela, e eu acredito que toda verdade é paralela, então diga a pessoa ao seu lado: toda verdade é paralela. Se é verdade o que Vimalgo escreveu, e também os homens escreveram, os profetas escreveram, que a igreja e Israel caminham juntos. À medida que Israel avança no território, a igreja avança. Quando a expansão vai por Israel, a igreja também tem a sua expansão. Então, este ano, inclusive, a minha caravana para Israel, o nome da minha caravana é expansão. Nós vamos conquistar territórios novos. E Deus vai nos entregar os territórios novos. Se é verdade que Israel e Jerusalém são o relógio de Deus, e que na hora de Deus as coisas acontecem, e os territórios se ampliam, homens e mulheres que aqui estão, se preparem. O território vai se ampliar. Na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, empresarial. Tem gente aqui dizendo: meu Deus, estou na América, nada acontece, eu estou na América, nada acontece, nem documento acontece. Se prepare, a expansão chegou. É uma guerra, mas eu vou ganhar esta batalha, eu vou legitimar, eu vou entrar no território do inimigo e eu vou trazer de volta tudo que ele me roubou. Marcos 3, 27. Jesus ensinou o princípio que você precisa entrar no território do inimigo e trazer de volta tudo que ele lhe roubou. O que foi que ele lhe roubou? Roubou seu inglês. Tem gente que está aqui e não fala inglês. Como eu estou no território e não falo inglês? Eu fui roubado. E a gente tem uma sinalização que diz: meu Deus, eu nunca vou falar esta língua. Quem lhe disse? Quem mentiu para a sua alma? Quem plantou uma semente de engano dentro de você? O nome disso é desculpa. Seja maior que a sua desculpa. A desculpa é matriarca da autossabotagem. Quando eu quero me sabotar, eu crio uma desculpa. Toda desculpa é uma mentira elaborada. Então eu elaboro uma mentira aqui dentro,
eu me desculpo. Pode observar, você fala para a pessoa assim: fulano, por que você não fez isso? Porque já está criando. A neurociência prova que em 3 segundos, 3 segundos, irmãos, é um tempo muito curto. 1, 2, 3. Em 3 segundos, você é capaz de elaborar uma mentira. Então, a desculpa é uma mentira elaborada. Nós temos que caminhar pela verdade. Nós vamos entrar no território pela verdade. Nós vamos tomar o território pela verdade. Nós vamos ampliar o território pela verdade. Nós vamos expandir o território pela verdade. Deus vai lhe ampliar em tudo. E quem aqui recebe, faz alguma coisa, por favor. Faz alguma coisa. Deus vai lhe ampliar em tudo. Em tudo. Então eu preciso ter essa consciência. Consciência. A palavra é essa, consciência. Eu tenho os meus axônicos, que eles estão ligados no meu calo frontal, onde é chamado a fonte da inspiração, onde Deus soprou o fôlego da vida, os meus axônicos receberam, e eu comecei a entender quem eu sou pela consciência. Então eu não sou um conceito de alguém disse que eu sou, porque aqui dentro eu sei exatamente quem sou. Pode falar o que quiser de mim, eu sei quem eu sou aqui dentro. Às vezes as pessoas estão nos conceituando daquilo que elas estão vendo. Elas estão vendo algo tão grande sobre nós não estamos vendo. A gente fala, não, nada de exagero. Não é Deus revelando para alguém o seu status quo, aquilo que você é no mundo espiritual, que ainda não conseguiu ver, e Deus está te revelando. Então, coisas grandes e extraordinárias estão por vir na sua vida. E você precisa crer nisso, aprender isso e catalogar isso no seu espírito. Então vamos lá, expandindo o território. Eu preciso expandir o território. Pode passar, filho. Se eu vou expandir esse território tem que estar demarcado. Agora, olha o que diz esse versículo que nós vamos ler juntos. Isaías 54, 1 e 2, que ele vai fechar no 17. Que ele vai dizer que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Lembra disso? É o 17. E toda língua que se levantar contra mim, Deus condenará. Então tem uma promessa, mas para quem amplia a tenda. Essa promessa não é para quem não funciona, não é para quem não trabalha, não é para quem fica como espectador vendo quem está dando resultado. Essa promessa é para quem faz a sua parte. E hoje será ativada em você a chamada que Deus tem para você dentro da igreja, dentro do ministério, para que sua unção cresça e comece a atrair outras pessoas para debaixo de uma colheita extraordinária. Quem crê recebe, reaja no nível que crê recebe. Então vamos ler esse versículo que diz assim: ampliar, estender, expandir o lugar da tua tenda. Expanda-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ampliar. Então aqui você vai ter a palavra que vai definir o ano de vocês. Léo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu comecei um trabalho num quintal da minha casa com 8 pessoas, eu e a minha esposa. Nós começamos o trabalho crendo que Deus ia nos fazer crescer, mas não crescer como Deus nos deu crescimento. Só sabíamos que iríamos expandir, queríamos ampliar. Não sei se ele pode colocar uma fotozinha aqui. Começamos com 8 pessoas e nós, a foto que eu coloquei aqui do Fruto Fiel, né? E eu comecei, e virou isso aqui. Uma reunião com 200 mil pessoas na cidade de Manaus, que hoje temos a média de 400 mil pessoas ligadas a nós em célula e na expansão. Se você quer ver expansão, comece a ver o crescimento que Deus vai lhe dar e aquilo que Deus vai colocar. Mas não foi fácil, mas é possível. É possível mudar a história
de qualquer geografia, de uma cidade, de um estado e de uma nação, quando você crê que Deus vai estabelecer a sua tenda e que você vai ampliar e ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Já viu aquela palavra? Agindo Deus, quem impedirá? Então Deus não vai impedir e vocês vão ampliar e vão ampliar muito e será extraordinário o que Ele vai fazer. Recebe aí, em nome de Jesus? Começamos com 8 pessoas, né? Isso aqui está vazio porque aqui tinha 3.000 pastores que vieram para cá. Não tem um espaço para caminhar, nós somos multados aqui. Porque não tem espaço para caminhar aqui dentro. Do maior centro de convenções, ou centro de convenção do Brasil, que é o Sambódromo, que a gente chama de Santódromo, que é 2,5 vezes maior do que o de São Paulo, e 1,5 vezes maior que o do Rio de Janeiro. Agora, para que em Manaus um Sambódromo maior do que o Rio de Janeiro? Para receber a igreja. Quem ocupa isso aqui é a igreja. A cidade não consegue lotar. A igreja, não só a nossa, a Assembleia de Deus, até os adventistas lotam aqui. Então Deus está fazendo uma obra de tomada da cidade. E como nós não tínhamos nenhum espaço, esse espaço é cedido para a igreja. Se prepare e comece a ver os espaços e profetizarem sobre os espaços grandes, os espaços ampliados, e Deus vai colocar na sua mão. Você que é empresário, comece já a ver onde Deus vai colocar a sua empresa, onde Deus vai colocar os seus negócios. Você que está com a mente de mudança e que você quer que Deus faça algo, comece a profetizar e chamar a existência. Não deixe a sua alma dormir. A alma só dorme quando a iniquidade entra. Disse o homem no seu coração: alma, coma, beba, se refrigere. E Deus disse: louco, porque você está dormindo? Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Você quer celeiros para você mesmo? Então ele começa a mostrar a doutrina da ferrugem, a doutrina que vai ter todos os sistemas de perdas por causa de uma decisão errada. Então nós precisamos acordar a nossa alma. O que a palavra diz? Acordai os saltérios e despertai a minha alma. Levanta, tu que dormes, levanta-te. Sai do campo dos mortos. E Deus vai te esclarecer coisas novas. Então Deus vai trazer coisas novas e poderosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, que você nunca imaginou em ter. Porque vai eclodir isso dentro de você. Se isso é verdade, pelo menos celebre, em nome de Jesus. Então vamos ampliar o território. Pode passar, filho, me ajude aí. Então ampliar é alargar a minha tenda. É alongar a minha tenda. É avançar, é como se fosse a visão. A palavra em hebraico, ela vai mostrar que é como se fosse o firmamento. É algo que está para além do meu entendimento. É aberto assim. Não tem limites para quem deseja. Não tem limites. Você tem que desejar e as coisas acontecerem. Então vai mostrar que raquia, que é a palavra em hebraico, pode pesquisar no Google depois, que é uma palavra que significa expansão, está lá, expandir, raquia, que é como aquilo que Deus fez. Deus criou e disse: expanda-se a terra. Então a expansão é uma ordem divina que cresce dentro de nós, que Deus imprime em nós, e a gente libera, e às vezes nem sabemos porque estamos liberando. Não sabemos a dimensão do que estamos liberando. E falamos: este é o ano da expansão. Então todos que aqui estão hoje vão experimentar um crescimento que nunca tiveram em toda a sua história de vida. Eu acho que 4 pessoas aqui receberam e celebraram ao Senhor por isso. Me ajude aí em nome de Jesus. E aí nós vamos descobrir que a expansão vem também do latim expandare, que é alargar, que é esparramar. Essa palavra é muito usada no Nordeste. Tem algum nordestino aqui? Eu sou baiano, viu? Sou baiano. Todo mundo pensa que eu sou amazonense, né? Mas eu sou baiano, não tenho nem sotaque. Então, a expansão que vem em latim é esparrame isso aqui.
Ou seja, nós vamos esparramar esse negócio. Nós vamos esparramar o crescimento. Nós vamos chegar onde os comuns não chegam. E nós vamos entrar onde os homens comuns não entram. Nós somos líderes incomuns. E nós vamos fazer a diferença no território que Deus nos confiou. Alguém recebe? Então vamos esparramar. Vendo eis que seja. Isso é para fora. Esparramar aqui dentro. Pregar evangelho para crente. Aqui se edifica a fé. Se prega evangelho para ímpio, para incrédulo. Eu tenho metas na minha vida de ganhar vidas. A minha equipe em Manaus, eu os ganhei para Jesus. Eu os trouxe para o reino. Eu os treinei nas Sagradas Escrituras. E eles foram crescendo, eles têm um DNA ali muito parecido com o meu, que às vezes eu fico até irritado, porque eu me vejo neles. E eu vejo que eles se parecem muito comigo. E é muita gente parecida com uma pessoa só. Então fica dando problema no território. Então alargar, esparramar, vir para fora esse pandare, que quer dizer, você vai esticar isso. Olha que coisa linda. Você vai fazer com que essa coisa estique e chegue até lá. Nós vamos entrar em lugares, presta atenção, Léo, presta atenção aqui, pastores que aqui estão, líderes que aqui estão. Nós vamos esticar a tenda, nós vamos ampliar a tenda. Nós vamos chegar em lugares que as pessoas vão dizer, como vocês entraram aqui? E vocês vão dizer, a boa mão do Senhor fez todas estas coisas, para que o nome dele seja glorificado. Se isso é verdade, reaja da melhor maneira que você puder e dá um grito de vitória a ele. Esse é epectase, que é no grego. Tudo diz a mesma coisa, irmãos. O que é epectase? É amplie, mas não pare de crescer. Olha só que coisa. Você vai ampliar, a gente fala assim, essa casa tá boa. Eu gosto de baiano, porque é puxadinho. Obrigado, viu? É a liderança do puxadinho. Toda casa do baiano tem um puxadinho. A gente puxa um quital, a gente bate uma laje, bate em cima da laje pro filho, bate pro neto, pro bisneto, pro trineto, pro tataraneto. A descendência fica ali e não para o puxadinho. Para cima, para baixo, para o lado, sempre estamos ampliando. A ordem aqui é em grego. Você vai começar, mas não vai parar de crescer. Eu vou repetir isso, gente. Ontem eu vi uma pessoa dando uma entrevista dizendo, o meu pai tem 80 anos. Ele não tem mais motivo para fazer nada. Ele já conquistou tudo. Ela não pode falar pelo pai. Não pode tomar essa voz pelo pai. Eu tenho que ouvi-lo. Ela não pode responder por um líder que chegou aos 80 anos, saindo de catador de lixo, de latinha, e se tornou um dos maiores empresários do Brasil. Ela não pode responder que ele parou, quando na verdade ele está maquinando um projeto novo. Todos nós que somos líderes somos inquietáveis. Queima dentro de nós. Queima dentro da nossa essência. A vontade de ir, a vontade de avançar, a vontade de fazer o novo. Todas as vezes que você me encontrar e você encontrar um líder que seja um líder visionário, ele está com um projeto novo para avançar. Somos inquietáveis. Então, se você é um líder e essa liderança tem que ser acordada hoje dentro de você, você é inquietável. Nós somos mais do que pão e água. Nós somos mais do que café da manhã, almoço e jantar. Nós somos uma proposta divina para mudarmos a história de uma cidade, começando pela nossa geografia interna, que é a nossa casa. Alguém aqui, por favor, reaja aí em nome de Jesus. Então seja inquietável. Às vezes nós estamos assim, entramos agora na sala VIP, o Fábio chegou, e aí o pastor falou, não, sente aqui. Não, eu sou inquieto, eu quero ficar em pé. Eu sou inquieto. Então a gente tem que ser inquieto. As pessoas têm que olhar para nós, ainda que sejamos fleumáticos, assim, né, meio lesmáticos, mas a gente precisa de alguma coisa, né? Os que são sanguíneos aqui ficarem hemorrágicos, né? Sanguíneos hemorrágicos, e os coléricos ficarem matadores ou conquistadores.
Todo mundo no seu temperamento aqui vai ganhar um upgrade. E nós vamos entrar no território, na consciência profética, que Deus me chamou para algo absurdo. E aí, nós vamos entendendo isso. Eu vou expandir. Eu vou expandir até conquistar. Você vai ver que coisa linda isso aqui. Eu vou expandir até conquistar. Então isso aqui é aumento de confiança. Confiança é a moeda do presente. Credibilidade é a moeda do futuro. René 3,16. A confiança... Estou brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Senão diz que eu criei uma Bíblia, eu sou herege, etc. Já fui batizado com muitos nomes. Mas a confiança é a moeda do presente. Perdeu a confiança, não tem mais nada. O casamento perdeu a confiança, o que mais tem? Relacionamento entre pais e filhos perdeu a confiança, o que mais pode consolidar? Liderança de igreja é a mesma coisa. A gente confia, e a gente confia. E as pessoas dão todos os motivos para a gente desconfiar, e a gente não desconfia. Porque a gente tem um DNA indesistível. Olha para as pessoas, que é extrair de dentro delas esse líder que está dormindo na caverna da alma. E trazer para fora. E fazer com que esse líder vire gente de verdade. E que esse líder seja exatamente a resposta de Deus em meio a uma geração ferida. E nós vamos fazer isso debaixo de uma autoridade, no poder do nome de Yeshua HaMashiach. E todos verão a glória de Deus sobre a nossa vida. Então temos que expandir, gerar esta confiança. Um decreto de expansão vindo do profeta. Todos crescem. Quem foi o louco que disse aqui que é o ano da expansão? Você acha que ele estava em casa assim e falou: eu vou botar o nome do tema. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus. E Deus falou com ele. É o ano de expandir. Ninguém sabe o quanto ele... Ninguém sabe o tanto que ele sabe, porque ele falou isso. Só um doido diz isso. Vamos expandir. Vamos expandir. E se você perguntar para ele, ele vai dizer os porquês. Perguntar para a esposa dele, eles vão falar os porquês. Expandir. Porque quando o decreto... Volte aí, meu filho. Quando o decreto vem, todos crescem. Todo mundo aqui vai crescer. Não vai crescer só a igreja local. É muito pequeno para que se falar que a igreja local vai crescer. As igrejas serão expandidas. Tem uma promessa de Deus para este ano. Para todos nós. Todos nós vamos ser ampliados, expandidos. Então eu tenho que começar a me ver, que eu vou falar daqui a pouco, de uma forma diferente. Senão não consigo, fico só no decreto. Apenas uma palavra liberada. Para se cumprir quando? É para já. Essa palavra é como Abacuque. Essa visão é para este tempo. É para esta hora. É para este momento. E nós não podemos parar. Então todos vão crescer. E crescer como meu apóstolo, assim. Pode passar, filho. Todos precisam expandir a missão. Quem deu foi Deus. Seja comercial, empresarial, negócios diversos. Eu conheço gente aqui nessa América. Tem uma senhora em Massachusetts que eu vi um podcast dela. A tapioca da Baiana. Eu me impressionei com o testemunho dela. Como é que alguém faz tapioca, 18 tapioquinhas, e vira uma rede e fica milionária? Foco. Aí eu estou falando em Belém do Pará, para empresários. E eu contei a história da tapioca da Baiana. E uma moça levantou e disse: é minha amiga, é crente e é dizimista. Não existe crescimento sem a bênção do Eterno. Todo mundo que tiver a bênção do Eterno, se prepare. Vai começar e não vai parar. Seu crescimento vai ser ordenado hoje. E não vai parar, seja em qualquer área, na área comercial, na área empresarial, negócios diversos, ninguém ficará o mesmo, ninguém aqui ficará menor. A confiança está sendo hoje liberada e você vai crescer nessa confiança que Deus está te entregando. Você recebe? Então celebre por isso. Vamos lá. A expansão na Bíblia funciona
como um processo de crescimento, começa e não termina. Fala a pessoa ao seu lado, começa e não termina. Vamos lá, começa e não termina. Isso está lá em Filipenses 1, de 1 a 6. Que ele conclui dizendo assim: aquele que começou a boa obra, ela vai ser aperfeiçoada. A gente só aperfeiçoa, não para. Então hoje tem uma proibição aqui do pare. Ninguém aqui vai parar. É para você sair daqui hoje obstinado. E alguém vai falar: alguém te botou pilha? Botou. Quem foi? Foi o Léo. Foi o Léo. Foi ele que me convidou. Então é ele que está respaldado para ver a explosão na sua vida. Então vamos deixar de ser aquietados. E aí nós vamos crescer. Vamos começar e não terminar. Então expanda o lugar da sua tenda. Estenda as cortinas da sua habitação. Ou seja, expanda protegido. Diga essa palavra: protegido. Protegido. Fala mais alto. Protegido. Fala mais alto. Protegido. Não permita ninguém externo saber o que está acontecendo no interno. Ah, o pastor teve uma reunião. Aí não foi para a igreja. A nossa boca é uma assinatura a favor ou contrária a nós mesmos. Nós falamos coisas que não devem ser faladas. Nem tudo que Deus nos diz é para dizer para os outros. Tudo há um tempo determinado. Deixa as pessoas verem. Por exemplo, você chegar em casa hoje e falar: olha, eu mudei. Não fala nada. Deixa a pessoa falar por que você mudou. Aí você conta. Porque quem mudou não é falado de dentro para fora. As pessoas veem de fora para dentro. Se você mudou, elas que vão dizer. Onde você chegar, me desculpa. Onde você chegar, me perdoa. Onde você chegar, me entenda. Você vai ser uma ameaça. Uma ameaça. Vocês já são uma ameaça? Ou não sabem disso? Quem quer expandir, se torna uma ameaça. Quem quer crescer, se torna uma ameaça. Mas é uma boa ameaça. É por uma justa causa. E Deus vai respaldando. Então aqui tem algo, tem um segredo aqui. Não conte para os outros aquilo que não é para os outros saberem. Mas não fique de fora aquilo que é para você saber. E muito mais do que você saber, que é para você fazer. É uma obra que Deus confiou nas suas mãos. Confiou para você, pode passar. Quando ele fala assim, as cortinas, ele está falando da proteção. Para que serve cortina nesse texto, irmãos? Amplia o lugar da tua tenda, expanda o lugar da tua tenda. Juntamente com a tenda, coloque cortinas. Ou seja, esconda o que tem dentro da tenda. Não deixe ninguém ver o que tem dentro da tenda. A tenda é uma particularidade ministerial. Não é para ser exposta. Então tem gente que amplia o território, mas as cortinas não vão juntas. Cada cortina do território, ela cumpre uma missão. A missão do quarto, a missão da sala, a da cozinha, a dos outros departamentos que vão crescendo. Tudo tem um motivo para sê-lo. Então, quando estiver ampliando, não deixa o inimigo vendo o que tem dentro da cortina. Porque Zedequias abriu a casa dele, o palácio dele, e mostrou a casa dele, mostrou o palácio dele, mostrou a riqueza do palácio. E o inimigo veio, entrou e fez o saque naquilo que ele liberou pelas cortinas. Então a cortina interna é uma particularidade do ministério que vai ser protegido. E não vamos deixar que ninguém entre, e que ninguém venha, e que ninguém invada, e ninguém tire aquilo que Deus está trazendo para nós. O que é expandir? Vamos lá. O que é expandir? É uma necessidade do ID. Quem inventou esse negócio de expandir desde Gênesis 1:1 foi Deus. E quem inventou esse negócio de expandir lá em Marcos 16:16
e Mateus 28:15 seguintes, foi o próprio Yeshua. O id é uma expansão. Vamos falar juntos? O id é uma expansão. O id está vivo. O id foi liberado naquele dia. Id. E quando ele liberou essa palavra, expanda, ela está viva até hoje. Ela parou em algumas pessoas, mas outras deram velocidade ao id. E vocês aqui estão comissionados, debaixo do decreto, para darem velocidade ao id. O id é uma ideia divina, a expansão é uma ideia de Yeshua. Quando Jesus disse id, ele não falou assim, id para onde? Por todo mundo. E leve a boa notícia para toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Jesus fala abertamente isso. E como é que nós vamos? Com sinais. Esses sinais vão acompanhar vocês. Ninguém está indo sem cobertura. Nós estamos indo, e presta atenção, homens e mulheres de Deus, seja qual for o setor que você trabalha, eu quero profetizar aqui, na autoridade do nome de Jesus, que nesse id, nessa expansão, além da proteção, além da obediência, vocês terão sinais, prodígios, maravilhas e milagres à disposição de vocês. Quem recebe aí? Todo mundo pode receber, pode celebrar. Porque os sinais, prodígios, maravilhas e milagres são promessas da expansão. Ninguém vai expandir sem sinais, sem prodígios, sem maravilhas, sem milagres. Nós vamos expandir debaixo de um decreto. Nós vamos expandir debaixo de uma palavra de alguém que tem autoridade para liberá-la. E ele diz que essa expansão vai trazer os milagres para a sua vida. Quem aqui está precisando de um milagre na sua vida? Eu estou precisando de alguns milagres em cada área específica, mas eu nem fico perturbado, porque eu sei que ele faz. Porque ele começou a boa obra e vai completar até o dia de Cristo Jesus. Por que expandir? Porque ele mandou. Eu estava num restaurante em Jerusalém e uma pessoa falou: "O senhor quer alguma coisa de sobremesa?" Eu disse: "Eu quero um café com leite." Ele falou: "Não pode." Eu disse: "Por quê?" "Porque você comeu carne. E aqui não se mistura carne com leite." Eu digo: "Mas é café com leite." "Mas o senhor comeu carne e tem menos de meia hora e não pode servir. E aqui é um cardápio kosher." Eu falei: "Se eu for tomar lá na recepção, aí o senhor assume essa responsabilidade da sua saúde." Que bobagem. Esse não é bobagem não, está escrito. Eu falei: "Mas está escrito lá em Levítico." "Sim, mas está escrito." E se está escrito, para o nosso ensino foi escrito. O nosso problema é quem quer resposta para tudo. Mas se está escrito, é só obedecer, que no final vamos sair ganhando. Amém. Ele mandou, está escrito. Expanda, vá, conquiste. A gente não vai, irmãos. Para quantas pessoas falamos de Jesus esta semana? Quantas pessoas ouviram a boa notícia pela nossa vida? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou nas outras ferramentas que temos aqui, como, por exemplo, o Twitter, que para mim, é uma das ferramentas mais inteligentes, que só ficam lá os intelectuais. Quem não é, já saiu de lá. Quem é socialista fica no Facebook. Gosta de confusão, para si e para os outros. Gosta de fofoca. Gosta de mediocridade. E quem quer ter uma vida mais ou menos, vai lá para o tal do Instagram, que está instagrando tudo. Mas a gente sabe que pegaram, foram rápidos, porque tem alguns lugares que levam 40 minutos. Você começa a rir, o Instagram. Então, a gente sabe que as ferramentas foram feitas. Elas foram feitas para um objetivo. A gente quer questionar tudo. Se Deus disse que é para eu fazer, eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas. Criar metas. Eu tenho um discípulo paralelo no campo
eu diria assim, no câmbio negro. Ele é coreano, ele mora na Coreia do Norte. E ele tem liberdade de ir para Seul, e a gente se encontra lá, a gente conversa. Ele fala assim: pastor René, minha meta esse ano é ganhar 365 pessoas para Jesus. O ano passado eram só 100. E você bateu sua meta. Ultrapassei um pouquinho. Mas esse ano são 365 pessoas. Chegamos agora na Coreia, e aí ele sentou comigo. Eu falei: e a meta? Ultrapassei. Mas estão todos firmes. Então, a gente não faz o básico. Como eu vou expandir um decreto desse e a gente não convida uma pessoa para o culto? Já que eu não quero pregar, eu vou botar alguém para que pregue no meu lugar. Pelo menos convidar. Vamos para o culto. Vamos fazer deste lugar 5, 10 cultos. 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite. Vamos convidar as pessoas. Vamos trazer as pessoas para perto. O ID está vivo. Ele deu a ordem. Expanda. Vamos expandir. Então, por que expandir? Porque ele mandou. Acabou. Eu tenho que fazer. A gente não faz, irmãos. A gente não faz. Quando começou aqui a visão nos Estados Unidos, bombou. Por quê? Porque fazíamos. A visão deu uma gelada. Por quê? Porque paramos de fazer. Quando você para de fazer o que se tem para fazer, você não deixa de ganhar. Você perde o que ganhou. É só isso. A gente regride. Observe você que estudava inglês. Você estudou inglês, parou um tempo. Você acha que o inglês está ali. Você regrediu, você esqueceu. Você tem que rememorizar, trazer de volta tudo. Vai ser um esforço tão quanto é. Então vai começar algo novo. E a gente sabe que a ordem tem que ser obedecida. Vamos lá, filho. Para que expandir? Para o avanço do reino. Daniel diz. Daniel fala sobre isso. Isaías 6 fala sobre isso. O reino começou e a expansão do reino não terá fim. Escuta bem, a expansão do reino não terá fim. A expansão do reino não terá fim. Escuta isso, a expansão do reino não terá fim. Escuta isso, a expansão do reino não terá fim. Escuta isso, a expansão do reino não terá fim. Escuta isso, a expansão do reino não terá fim. O reino começou e vai se expandir e não terá fim. Diga a pessoa ao seu lado: a expansão do reino não terá fim. Fala de novo: a expansão do reino não terá fim. Agora coloca aí um grama de fé e diz: a expansão do reino não terá fim. Expandir é uma ordem que não pode ser subestimada. Expanda. Quem que tem negócios? Com que você trabalha? Expanda. Espalhe. Esparrame. Gera uma noite orando. Gerando. Senhor, me dá uma ideia criativa. Ecloda dentro de mim aquilo que o Senhor deu a Bezaliel. Pá. E diz a palavra: e Bezaliel, que inventava invenções. Deus lhe deu a habilidade de inventar novas invenções. E o cara viu um tabernáculo. Quanto custa o tabernáculo que ele viu? Quem aqui quer arriscar? O tabernáculo que ele viu, se hoje for mensurado, você vai entrar no Google, tabernáculo de Moisés. 30 milhões de dólares. Custa o tabernáculo. O negocinho que o cara viu. Fez. Só o tabernáculo. Os adereços do tabernáculo. 30 milhões de dólares. 150 milhões de reais. Uma visão no meio do deserto. Meu irmão, você não está no deserto. Só se você quiser criar o seu próprio deserto. Mas todo deserto tem começo, meio e fim. E que ele pare hoje e você entre na sua terra prometida em nome de Jesus.
Vamos expandir. Se isso é para o Senhor, vamos dar um aplauso melhor, mais aquecido, né? Que eu acho que está entrando. Então, é a ordem, não subestime. Então, diga a pessoa, não subestime a ordem. Você sabe por quê? Porque quando a palavra é liberada, me desculpa aí, tá? Eu estou falando um negócio de crente. Satanás manda um demônio ficar de plantão só para impedir. Fica perturbando para tirar a paz, tirar a ideia, migrar ideias da ideia, nos tirar do centro do propósito. Crie foco, crie foco, crie foco. Um cara chegou lá no MI e falou: seu ministério é continuidade. Toda vez que eu te vejo é continuando, é continuando, é continuando. E você vai ver que enquanto eu viver, não vou parar nunca. Posso estar no leito lá, né? 140 anos, um pouquinho mais do que Moisés. E meus filhos e netos e bisnetos me fazendo pergunta e eu ensinando-os a expandir. Porque não vai parar. A unção não morre e a unção não envelhece. Essa foi a chamada que fizeram aqui. A unção está renovada. 7 níveis de unção diferentes virá sobre nós, ou virão sobre nós. Os níveis da unção. Para quê? Para que eu quero unção? Para fazer as coisas acontecerem. Você é ungido. Você é ungido. Você é separado de Deus. Para quê? Para fazer as coisas acontecerem. Então, bem-vindo a um novo tempo que nós não vamos subestimar. Porque não subestime Satanás. Ele é o nosso adversário. E se Jesus disse que ele é o nosso adversário, ele não é outra coisa. Ele é o nosso adversário. Então, lembra esta pessoa que está ao seu lado, que não tem possibilidade do inimigo fazer uma outra coisa a não ser nos atrapalhar. É a função dele. É nos atrapalhar. É nos tirar do centro do propósito. Então nós vamos precisar entender que subestimar a expansão em mim. Porque o decreto é do pastor. Mas para a minha vida, na área pela qual fui chamado, tem a contribuição da igreja? Óbvio. Óbvio que tem a contribuição da igreja. Mas tem a minha chamada pessoal. Aquilo que Deus me chamou para fazer na América. Eu não vou fazer de qualquer maneira. Eu vou ser como a irmã lá da tapioca. Eu vou ser como a irmã do house clean, do housekeep, sei lá o quê, que entendeu o propósito e ali virou empresa, e virou algo muito grande, e não parou, e só cresceu, e só cresceu, e só cresceu. O princípio não foi subestimado. Nós entendemos que Deus nos chamou para algo relevante, e nós vamos fazê-lo. E Deus vai estar estabelecendo um novo. Pode passar, filho. Quem deu essa ordem? O rei. Expanda o território. Vamos falar juntos? Expanda o território. Líderes pequenos por dentro não terão conquistas grandes por fora. O problema é o tamanho que eu sou de líder aqui dentro. Eu tenho que deixar crescer o líder aqui dentro. Vamos permitir que esse líder aqui dentro cresça, em nome de Jesus? Amém. Quem deseja isso? Que foi que João Batista disse: convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Então tem uma medida. Paulo ensinando a igreja que tem a medida do varão perfeito. Tem que crescer dentro de nós. Não é só o meu crescimento como pessoa, como gente, que é obrigado para todo ser humano. É o entendimento no mundo espiritual de quem eu sou. Então eu tenho que expandir o território, mas líderes que são pequenos por dentro não terão conquistas relevantes por fora. São pequenos. Tem algumas pessoas que a gente olha, a gente se admira da pessoa, quando ele vai conversar, muito pequeno por dentro. Não viva da glória do passado. Eu tinha, eu era, eu podia, eu fazia. Nem tem, nem é, nem faz, nem pode. Vamos mudar essa chave? Em nome de Jesus, vamos girar essa chave? Quem quer crescer, faz alguma coisa aí. Faz barulho aí, quem quer crescer? Quem quer crescer, faz barulho. Então vou ensinar algo para você aqui. Deus disse a Abraão: você vai expandir a missão.
Você é Abrão, vou fazer de você Abraão. Eu vou mudar sua natureza, eu vou mudar sua identidade. Eu vou fazer de você uma outra pessoa. E você vai conquistar lá fora. Mas primeiro você vai se ver por dentro. Essa expressão em hebraico, passa aí, filho. Quando ele deu a ordem, é sair de dentro. Ou seja, você vai se pesquisar. Primeiro, dentro. Você vai se ver na ótica da sua alma. Abraão dizia para Deus: não posso, não tenho condições, eu não vou avançar, os inimigos são muitos. E Deus começou a provocá-lo a se ver por dentro. A conversa de Abraão com Deus, era exatamente isso. Era revelar a natureza dele, das impossibilidades, para se tornar um homem de fé. Ele tinha que confessar as suas incredulidades. Ninguém vai ser um líder expoente, um líder de crenças, que mude o status quo e mude a realidade das geografias, se ele não vencer as suas incredulidades. Então primeiro ele venceu e teve que romper por dentro para ser exitoso lá fora. Então a palavra em hebraico que aparece aqui é: primeiro se veja dentro, veja o tamanho da conquista dentro, conquista o território por dentro, e eu farei de você uma grande nação. Eu não vou ser algo grande lá fora, olhando para mim aqui dentro e me chamando de incapaz, insuficiente. Já tem gente para fazer isso no meu lugar. Já teve um pai ou uma mãe, ou um tio, ou uma autoridade, até mesmo espiritual, para dizer: você não é nada, você não vai conquistar nada. E a gente creu. Por que não se levanta contra esta palavra e diz: eu vou sim, eu vou conquistar além do normal. Eu sou um líder capacitado por Deus, eu tenho a unção do eterno sobre a minha vida, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Eu vou avançar e eu vou conquistar. Tem alguém aqui que vai querer isso para a sua história de vida? Você quer isso para a sua história de vida? Então celebre, porque aquilo que eu celebro eu tenho direito a ter de novo. Então eu vou celebrar para ter direito a isso. Primeiro eu me vejo, depois eu vejo o que Deus está ampliando, o que Deus está estendendo. É o ano da expansão. Então eu vou me ver aqui: Senhor, tem algumas coisas dentro de mim que precisam ser tiradas, que precisam ser arrancadas. Tem algumas coisas dentro de mim que não combinam com essa expansão. Tem algumas coisas dentro de mim que são contrárias ao decreto. Então que o decreto se complete na minha vida de tal maneira que eu possa contribuir com o Senhor, para que a velocidade da conquista seja acima do que os homens naturais pensam. E nós vamos entrar lá, porque eu tenho um decreto, já tenho uma palavra liberada. Essa palavra está liberada há quantos dias? 14 dias. Então hoje, muita gente aqui vai mudar de vida absurdamente. Eu não sei se essa pessoa é você. Aquilo que você reage é exatamente o que você recebeu. Então se você recebeu, você reaja a palavra que está entrando no seu coração. Tem gente que a palavra não diz nada, a palavra não está incrédulo. Deus disse: Abraão, com essa incredulidade aí, com essas suas feitiçarias, com essa cultura inútil que você tem, que traz nas suas costas, você não vai ampliar território. Você não vai conquistar nada. Na verdade, você nem se autoconquistou. Então faça uma pesquisa com as lentes da alma, o que está aqui dentro, porque você vai ver lá fora. Então uma pessoa só consegue ver lá fora algo grande, você vai ver agora que coisa tremenda, se ela conseguiu se ver por dentro. Você acha que uma pessoa que não consegue se ver por dentro, que está cheia de crenças erradas, crenças limitantes, como dizem os coaches da vida, que estão cheios de incredulidade, vozes de serpentes, consegue ver alguma coisa lá fora? Não consegue. Está na obscuridade da sua própria essência e precisa agora romper por dentro e expandir o que Deus está fazendo. Então vamos ver aqui algo tremendo. Não existe expansão sem ter uma visão definida. Primeiro eu defino aquilo que Deus está falando comigo, depois eu expando o que Deus me mostrou.
Deus está falando comigo. O profeta vê e fala. Ele já conseguiu se vencer. Então precisa da visão definida. Olha que lindo isso aqui. Qual a visão? Aqui está no líder. Eu tenho um líder. Eu vou estar com ele essa semana, eu e o Fábio. Eu estou indo para ter um tempo privado com ele, com o meu discipulador. Para botar a mão na minha cabeça. Para ouvir as minhas dores. O Senhor tem? Para ouvir as minhas angústias. E o Senhor tem? Para ouvir as minhas crises. E o Senhor tem? Para ouvir os meus medos. E o Senhor tem? E para pôr a mão na minha cabeça e me liberar. E depois dizer, vai em paz. Eu preciso desse líder. Então o foco está no líder. Qual é a visão? Aqui está no líder. Ninguém no corpo tem além dos olhos do corpo. Tem gente que quer ter os olhos do líder. Não tem. Mas não tem. Os olhos do líder são suficientes para apontar para você destinos novos. Cabe a você, obrigado, Brico. Cabe a você obedecer ou não. Eu nunca vi alguém obedecer e não ter êxito. Mas eu nunca vi alguém desobedecer e não colher catástrofes. Está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso é lei espiritual. E a gente precisa cumprir a lei espiritual. Então a visão está no líder. Então o líder vê, o líder aponta. E o liderado segue. Estou seguindo um líder. Essa é a função do discipulado, da igreja. Olha o que o meu pastor falou. Olha o que o meu pastor disse. Conte. A palavra foi liberada, está no YouTube. Conte. Se delicie. Eu gosto. O Miles Morro me ensinou um princípio. Terminou de ministrar, pastor René, faz o seguinte. Muita gente vai querer sentar na sua mesa. Digo, vai. Então comece a perguntar, o que foi que você recebeu da palavra hoje? E não deixa fugir do tema. Ah, a palavra foi boa, me abençoou muito. Abençoe em quê? Provoque as pessoas para saber se elas estavam interessadas no decreto que foi liberado para elas. Às vezes nós estamos tão bem alimentados que a gente não quer ouvir aquilo que o líder liberou para nós e a gente fica bloqueado porque a gente é doente. Tem gente que gosta das suas doenças. Tem gente que cultua as suas doenças. Porque ser doentinho tem recompensa. Autocomiseração. Oh, tadinho de fulano, né, gente? E faz aquela carinha de piedade. Não, a gente tem que ser águia. Tem que ser leão. As pessoas têm que olhar para nós. Ainda que esteja doendo alguma coisa aqui dentro, nunca deixe o diabo saber que você está triste. E não leve essa notícia de tristeza para ninguém. Deixe na imagem daquele que nos criou, sempre estampado no nosso rosto, a visão da águia, a visão do leão, daquele que é destemido, daquele que entra no território e não se intimida. Quando você vê um leão, isso aqui não é meu, é do Miles, né? Diz que ele olha para um elefante. O elefante olha para ele daquele tamanho. O elefante diz, vou passar por cima dele. E o leão disse, ele nem sabe que ele é o meu almoço. E quem ganha? O leão. Porque o elefante é grande, mas não tem estratégia. Vence uma guerra quem tem a melhor estratégia, não quem tem a maior força. Então para de pensar que é a tua força. O que vai fazer você ganhar é a estratégia. E a estratégia está sendo dada. E nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. A colheita será grande, será absurda, será no sobrenatural. Vamos lá, meu filho, para eu terminar. Mas para expandir precisa de algumas atenções. Para que expandir se não há como consolidar? Então eu vou expandir, eu já tenho o meu berçário para consolidar as pessoas que virão.
eu vou trabalhar a liderança. Se na sua empresa, seu trabalho, você tem que trabalhar a liderança para consolidar. Todo domingo na nossa igreja nasce uma multidão de gente. Mas eles vão para um departamento para eles serem consolidados, para eles serem guardados, para eles serem protegidos. Então a gente tem as ferramentas da consolidação que são fáceis, estão expostas aí para que todo mundo possa ver. Então eu vou expandir? Vou. Mas eu vou expandir dizendo, eu tenho como consolidar. Por exemplo, você consolida os seus clientes depois que você vende? Você consolida o seu cliente depois que você dá uma consulta? Você liga para ele para perguntar como foi e como ele está? A gente passa desapercebido. A gente não observa os detalhes que o pós é muito mais poderoso do que o pré e a ação. O pós, a maneira como eu faço. Por exemplo, você limpou uma casa, liga para a dona da casa e fala, a senhora gostou da limpeza hoje? Em que eu posso melhorar? Dá um upgrade do seu negócio. E você vai ver que ele expandiu. Consolide. E você será a diferença no território que você vive. Para que eu vou ampliar meu território? Eu vou expandir para que ele seja bem guardado. Se eu não guardar meu território, eu vou expandir para quê? Tem que guardar o território. Presta atenção. Não, presta atenção. Eu vou lhe falar. Isso aqui é uma chave. É um código. Vai pegar aí o código? Olha o código aí. É uma chave. Isso aqui é um segredo. Não se entrega o território conquistado. Se conquista um território novo. O território conquistado a gente deixa alguém dentro do território, cuidando do território. O guardião do território. Conquistei o território. Eu tenho essa falha. Porque eu saí da Joaquim Nabuco, entreguei o território. E eu perdi milhares de ovelhas. Por quê? Porque eles eram da região. Aí outras igrejas e outros ministérios, muito mais espertos do que eu, abriram as suas igrejas na redondeza. E claro que pegaram as nossas ovelhas. Porque as ovelhas tinham que ir para um lugar longe, pegar 2 transportes, nem todo mundo tinha carro, né? Como nos Estados Unidos, que todo mundo pode ter seu carro. Então a gente tinha essa dificuldade. E eu não deixei um guardião lá. Perdemos. Quando eu pensei em levar o guardião, já era tarde. Porque já tinha outro dono ocupando o território. Se você sair do território, outro vem e ocupa o território. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te dar uma visão hoje de sabedoria. Os territórios conquistados. E tem algumas pessoas aqui que Deus vai restituir seus territórios. E será lindo e ampliável o que Ele vai fazer. Quem recebe, faça alguma coisa. Não se expande. Volte aí, meu filho. Terminei não. Não se expande território que não seja supervisionado. Quem está supervisionando os territórios? Eu tenho uma ação no Brasil. Eu tenho 3 ações de supervisão. Eu tenho a supervisão, a consolidação do território. E eu tenho os meus coordenadores. Então a gente vai, consolida, a gente vai, supervisiona, a gente vai e coordena. Os nossos congressos, hoje, em maioria, em estádios ou quadras grandes. Só um coordenador nosso em São Paulo fez um congresso agora regional com 16 mil inscrições pagas. Foi barato, $15. 16 mil pessoas. E não tinha, me desculpa aqui, tá? Não sou contra, em nome de Jesus, um cantor famoso, nem um pregador famoso. Era eu e Gilmar, 2 índios do Amazonas, que fomos para São Paulo pregar para 16 mil discípulos, filhos na fé da tenda ampliada. Por quê? Por causa daqueles que guardam o território. Supervisione. Não se expande território que não seja protegido pelo líder.
O que o líder fala sobre esse território? Obedeça. Eu vou sair. Não, você não vai sair. Fique nesse território, você é a pessoa capacitada. Eu não me vejo. Fique nesse território. Ou se eu vi que essa pessoa não é capaz de ficar no território, eu tiro desse lugar. Um departamento da igreja. Uma pessoa que não gosta de criança não pode trabalhar com criança. Uma pessoa que não sabe recepcionar e que tem um pavio curto não pode ficar na frente. Não pode. Não pode. Tem que estar assim, ó. Tudo bem, bem nada, não sei. Mas vai ficar bem, não vai ficar, não vai sim. Deus vai fazer a obra. Vem cá. Eu não posso, na estratégia, colocar uma pessoa errada no lugar certo. Pessoas certas nos lugares certos, por razões certas. Deus vai abrir os olhos desta igreja. Deus vai abrir os olhos da sua igreja. Deus vai abrir os olhos da sua empresa. E nós vamos colocar pessoas para estarem na estratégia. Deixa eu falar um negócio. Eu fui fazer um exame. Eu queria tirar óculos. Eu não queria ficar com óculos, né? Porque eu dou palestra, então eu fico tirando óculos. Depois não sei onde eu botei. É uma confusão, né? Aí o óculos fica cheio de digitais, etc. Queria fazer uma cirurgia. Colocar uma lente interna. Eu queria ficar uma águia de binóculo. Então, eu falei, vou botar lentes. Eu cheguei nesse consultório de um médico do Aston, uma pessoa muito capacitada e muito procurada. Quando eu cheguei, a recepcionista me tratou tão mal. Ela desvendeu o médico. Ela falou tantas coisas ruins na amargura dela. Falei com o médico e falou, é a visão dela. Mas você trabalha com visão. E bota uma pessoa míope para cuidar da sua empresa. E eu disse a ele, eu tenho pessoas certas para colocar aí. Todo mundo que trabalha em recepção tem a obrigação de aprender a sorrir. Bom dia, boa tarde, welcome. Não pode. Então nós estamos, dentro da estratégia, falhando. A gente conquista aqui, o indivíduo lá desconquista. A gente consolida, desconsolida. A gente amplia, desamplia. A gente expande, desexpande. Então a gente precisa colocar as pessoas certas. E Deus vai começar a levantar pessoas certas aqui. E vai ser lindo o que Ele vai fazer na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Gente, por favor, celebra aí, faz alguma coisa. É uma profecia. Quem sabe você recebe e funciona na sua vida. Quem aqui pode dar um grito de vitória por isso? Daquilo que Deus vai fazer. Então pede aí a timidez. Diga glória a Deus, isso é para mim. Eu recebo, é para minha vida. É uma unção nova, fresca, que Deus está liberando no começo do ano. Eu vou terminar o ano melhor do que começou. Essa palavra é para você. Fica em pé e faz alguma coisa e dá um grito de vitória a Ele. Diga amém. Então, não se expande território que não seja para edificar. Eu vou conquistar e eu vou construir. Pode sentar, desculpa aí. Me convidou porque quis. Vamos lá, me abençoou aqui para eu pregar, então vamos lá. É uma pena que já está perto de acabar. Próximo ponto aí acaba. O ponto. E eu tenho que edificar. O que Deus diz a Jeremias? Eu vou te ungir para construíres, para edificares. Eu vou te dar o território para que tu construas no território. Então, eu vi como esse território estava. Eu estou vendo como esse território está. Tem nada a ver com o que eu vi. Eu e o Fábio entramos aqui com os pastores na inauguração de vocês, que nem inauguraram. Ganharam uma guerra nova. Em compensação, estão com mais respeito. Agora, Deus vai te dar algo lindo na sua empresa, no seu trabalho. Todo mundo que vem para a América vem para ficar rico. Eu te abençoo para você ficar rico. Ser rico num país pobre é uma bênção. Ser pobre num país rico, você conclua. E a gente vai vendo. Você foi muito veloz, né? Então por isso que debaixo da unção do país você vai prosperar. Com baile ou sem baile você vai prosperar. A unção está em você, você vai prosperar.
Você já rompeu a fronteira. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar aí. Você vai prosperar. Não tem jeito. Você está na nuvem da prosperidade e você vai prosperar. Então eu tenho que crer nisso. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que fazer valer isso, queimar dentro de mim isso. Essa visão, vou edificar, eu vou edificar, eu vou edificar. Os territórios são um sinal do respaldo de Deus. Ampliou o território, conquistou um território. Deus te abençoe. Olha para mim. Deus disse que aquilo que Ele guardou e preparou é para ser liberado para aqueles a quem Ele ama. Tem gente que Deus ama? Tem. E tem gente que Deus não ama? Tem. Tem sim. Não é amar em relação de... Vou falar esse texto. Não é amar, dizer assim, Deus não ama pessoa. Deus não ama atitudes. Malaquias capítulo 2. Ele diz assim: eu amo Jacó, mas eu odeio Esaú. Tudo que Jacó fizer, eu faço prosperar. Mas tudo que Esaú fizer, eu vou lá e destruo. Se ele edificar, eu destruo pelas edificações. E se ele plantar, eu arranco tudo que ele plantou. Porque em Jacó há honra, em Esaú há desonra. Então, onde tem a desonra, tem a legalidade de você perder tudo que conquistou. A desonra é uma porta aberta para você viver nos lugares, nas geografias de espinhos e abrolhos. A primeira vez que o Éden abriu foi uma porta de saída. Vocês vão sair daqui. E quando eles saíram, se encontraram com espinhos e abrolhos. Quem gosta de viver desonrando vai ter que conviver com os espinhos e abrolhos. Mas aqueles que são filhos da honra, as portas nunca se fecham na direção deles. Então, existem princípios que não podem ser quebrados. E nós trabalhamos no reino de princípio, no reino de valores, no reino de mandamentos. E nós não podemos, por causa da nossa alma, das nossas perturbações, ficar infligindo aquilo que realmente vai contra o decreto do Senhor. Os territórios são um sinal do respaldo de Deus. Quando eu encontrar vocês novamente, não sei onde, nem quando, vocês vão me contar: pastor, naquele dia Deus falou que vai ampliar o meu território e ampliou o meu território. Vai expandir meu território, expandiu meu território. A minha empresa não é mais a mesma. Ele me deu um território novo. Ele já me deu um novo lugar, um novo escritório, uma nova oficina, um novo lugar para trabalhar. Ele expandiu. A palavra já se cumpriu na minha vida. E eu vou dizer amém. Mas aquele que começou vai continuar expandindo, porque não para. A expansão é uma ordem, é o ide, começa e não para. Então vamos lá. O que significa expansão em Gênesis? Um ato de fé. Ninguém expande pela mente natural, é a fé. A fé é um princípio que agrada a Deus, é a fé. Minha esposa disse: eu tenho muita crise, porque você fala algumas coisas e eu sei que vai acontecer, porém são absurdas. A minha equipe, para andar comigo, precisou ser treinada na fé. Se quer agradar a Deus, tem que estar no campo da fé. Hebreus 11. Agora, é um ato de fé. Foi que Deus falou. Agora isso aqui é para você. A palavra hackeia. Diga comigo, hackeia. Parece que vai hackear alguma coisa, né? A palavra hackeia é expansão. Foi traduzida de diversas maneiras, tais como firmamento, céus,
vastidão. Ela se refere, entretanto, à atmosfera do planeta, ou seja, assim, você olha e não tem limites. Todo líder de visão, de expansão, ele é louco. E só um outro louco segue um líder desses. Porque ambos loucos sabem onde vão chegar. Um é louco para ver, o outro é louco para seguir. Então eu sei, como diz o Miles e diz Dr. Mike Murdock, se alguém está te chamando de louco, você está na rota certa de fazer a conquista mais absurda no seu território. Você recebe? Então, se é louco, sou louco. Como você vai deixar isso por isso? Vou deixar. Como? Vou sim. E lá na frente Deus vai lhe respaldar. E muita gente que vaiou você ontem vai te aplaudir amanhã. Toda vaia no passado vira um aplauso no futuro. Expansão pode se deduzir de Gênesis 1:20. Quando se diz que as aves voariam na expansão do universo, dos céus. Já viu ave voar com limites? Ela voa. Então tem uma palavra aqui para você. Se você não pegar essa palavra, você não entendeu nada. A expansão foi feita para voar, para andar rápido, para não perder tempo. Isso aqui é para você que está aqui hoje. É para você que me ouve nesta palavra. Se você recebe, a maneira que você reage diz exatamente o quanto você recebe. Sai do seu lugar, se inquiete e dê um grito de júbilo ao Senhor, mais alto que você puder. Diga: eu creio. Diga: eu recebo para a minha vida. Então o Senhor diz lá em Isaías 22:23 que Ele olha todas as coisas e Ele dá a volta sobre o planeta. Não tem limite para expansão. Quando eu trabalhava no MI em 2004, a irmã da Raquel foi minha secretária de comunicação do ministério. Eles fizeram uma projeção em 2004. Por projeção, eu já tinha dado a volta ao mundo 39 vezes. 2004. De lá para cá, quantas vezes mais? Não existem limites. Pisar nos territórios, entrar nos territórios como profeta e saber o que fazer nesses territórios. Então a ordem é: expanda. Diga: expanda. Fala mais alto. Fala mais alto. Levante as duas mãos. Diga mais alto. O que você quer expandir? Feche os olhos. Aquilo que você vê é o que você vai ter. Feche os olhos. O que você quer expandir? O que está aí dentro? O que queima na sua alma? Expanda. A ordem do Senhor é: amplie a tenda que eu estou confiando a você. Coloque as cortinas. Não impeça. Alongue as cordas. Firme bem as suas estacas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. A sua descendência biológica, espiritual, possuirá a terra dos gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Expanda. Comece a orar. Quem ora no seu entendimento, ora no seu entendimento. Quem ora em línguas, ora em línguas. Quem ora em mistérios, ora em mistério. Expanda. Não deixe que a sua alma se quiete. Hoje Deus me trouxe aqui para acordar a sua alma. Expanda. Deus me trouxe aqui para agitar você. Expanda. Deus me trouxe aqui para dizer que tem promessas dele, no princípio dele, na sua direção. Expanda. Ninguém aqui ficará no mesmo nível. Expanda. Ninguém ficará aqui aquietado. Expanda. Expanda. Cresça. Esse é o ano da expansão. Esse é o ano do novo de Deus. Esse é o ano das novidades do Senhor.
Este é o ano que o Senhor fará coisas tremendas e extraordinárias, jamais vistas por homens comuns. Este é o seu ano, expanda. Quantos recebem isso? Comece a se mover na presença dele, expanda. Comece agora a profetizar, vai ficando em pé e dizendo: Pai, eu recebo esta palavra na minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso para mim, algo poderoso para a minha chamada, algo poderoso para a unção que o Senhor confiou na minha vida. Eu não vou ficar no mesmo nível, eu vou expandir, eu não vou ficar quietado, eu vou me mover, eu vou entender que o Senhor hoje trouxe uma palavra de destino na minha direção. Eu não serei o mesmo, eu não ficarei o mesmo. Comece a orar nesta hora, porque Deus vai fazer o novo dele, Deus vai trabalhar o novo dele. Por favor, meu filho, me ajude, passa aí. Deus vai fazer o novo dele. Quantos aqui creem no novo dele na sua vida? Comece a profetizar. Nós vamos ampliar, nós precisamos ampliar, nós precisamos do novo de Deus, nós precisamos do renovo do Senhor, nós precisamos do mover do Espírito Santo. Levante a sua mão e comece a profetizar, dizer: Senhor, eu quero esta palavra para a minha vida, eu quero ser desatado. Senhor, esses nós que entraram em mim, que me paralisaram, eu os quebro agora em nome de Jesus. Eu quero ser um líder capacitado para estender as cortinas, proteger a unção que o Senhor me deu, alongar as cordas, não deixar a habitação ser, meu Deus, invadida ou ser perturbada pelos ventos estranhos. Não haverá vento estranho na minha mente, não haverá vento estranho no meu coração, não haverá vento estranho na minha conduta. Eu vou, meu Deus, fincar as estacas, colocar fundamentos apostólicos. Eu vou transbordar sem limites da minha conquista, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e verão a bênção do Senhor estendida sobre a minha vida. O Senhor diz que essa bênção eu vou possuir os territórios novos, que essa bênção eu vou entrar em lugares que os comuns não entram. Nós somos líderes e comuns. Eu quero ver você orando agora. Levante a sua mão e comece a profetizar em nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos. Cada um aqui tem uma medida de fé, cada um aqui tem uma medida de chamada, cada um aqui tem uma medida do sobrenatural do Senhor. Deus tem falado com você, Deus tem ministrado ao seu coração. Deus está dizendo: eu vou te tirar da quietude da tua alma, eu vou te levar para um outro nível que você jamais sonhou. Eu vou fazer o novo, você vai entender o meu novo na sua vida, como está escrito, Apocalipse 21:5. Eis que eu faço novas todas as coisas. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Você não veio aqui para parar o processo, você veio aqui para ser treinado para algo maior, para algo mais evidente de que a glória de Deus está sobre a sua vida. Quantos podem aqui levantar as mãos e começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele vai estar construindo na sua direção, construindo na sua história de vida? O louvor pode vir. Deus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus ungidos, aqui estão, meu Deus, os homens e mulheres que compõem um avivamento. Homens e mulheres que estão debaixo de uma ordem profética, de um decreto profético, de uma palavra liberada. E hoje o Senhor consolidou esta palavra para todos que estão ouvindo pela internet, para todos que estão ouvindo deste lugar. Continue profetizando, não pare, não pare, porque essa inquietude que Deus coloca dentro de nós é um sinal do novo dele vindo de dentro para fora. Nos pesquisarmos por dentro, para escutarmos a nossa própria existência. Levante a sua voz e comece a profetizar. Quantos aqui pode dizer: Pastor René, essa palavra é para a minha vida? Quem aqui pode dizer isso? E eu recebo essa palavra 100% na minha vida. Então pegue o seu material e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Unção de ousadia, unção de ousadia,
unção de conquista, unção de multiplicação. Pastor René, eu quero essa palavra, eu recebo essa palavra na minha vida, eu preciso dessa palavra, eu preciso digerir esta palavra, eu preciso comer esta palavra, eu preciso me engolir com esta palavra, eu preciso deglutir esta palavra, eu preciso dessa palavra, mais que pão na minha mesa, mais que água para beber, eu preciso desta palavra na minha direção. Antes que você permita que o inimigo roube a semente que foi lançada, porque o plantão dele é esse: roubar a semente lançada. Nós proibimos toda ação de Satanás roubar essa semente na vida de vocês. Nós proibimos toda mentira do diabo e sementes de ervas daninhas que são plantadas na nossa mente para nos arrancar do propósito. Nós entramos com legitimidade e com autoridade no mundo espiritual, bloqueando a ação de Satanás e declarando o novo de Yeshua na sua vida. Nós vamos expandir. Nós vamos expandir como pessoa, vamos expandir como família, nós vamos expandir como homens de negócio, nós vamos expandir como homens do reino, nós vamos expandir como aqueles pelos quais que Deus chama para consolidar uma obra jamais vista. Comece agora, levante as suas mãos. Pai, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus ungidos, aqui estão os teus servos, crendo, meu Pai, crendo e recebendo nos decretos sobre a vida deles, que eles sejam tomados em um sobrenatural. Meu Deus, abre a visão, meu Deus, e que eles vivam a tua essência e a tua glória permaneça sobre eles, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Unção de ousadia seja sobre a sua vida, seja sobre a sua vida. Unção de multiplicação. Receba a cura.